Olá! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao Juris 360 Lab. A gente está de volta para nossa análise detalhada das decisões mais recentes do Supremo Tribunal Federal, do STF, direto do informativo 1131. A nossa ideia aqui é bem simples, né? É descomplicar e ir direto ao ponto do que realmente importa nesses julgados. Então, neste primeiro bloco, a gente vai focar em três ações diretas de inconstitucionalidade, as ADIs. Vamos começar com a ADI 6.331, que é sobre a criação de procuradorias municipais lá em Pernambuco. Essa a gente vai olhar com um pouquinho mais de calma. Depois a gente passa para a ADI 6.457, sobre o papel das Forças Armadas, e, para fechar, a ADI 6.936, que discute a compra de papel moeda pelo Banco Central. Preparados? Vamos nessa! Exato. Vamos lá. Começando então pela ADI 6.331 de Pernambuco. O centro da discussão, assim, era uma norma da Constituição de lá de Pernambuco que obrigava os municípios a criar procuradorias. E não só isso, né? Ela também meio que abriu uma porta para contratar advogados sem concurso público. Essa questão do concurso sempre pega, né? Pois é. Aí o STF bateu o martelo, sabe? Reafirmou a autonomia municipal. Tá lá no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal. Isso quer dizer o quê? Que cada município decide se quer ter procuradoria ou não. A Constituição Federal não obriga, então o Estado não pode chegar a impor isso, sabe? Invadiria a competência do município. Faz todo sentido. Respeitar o pacto federativo, né? A autonomia de cada um. Mas e a história dos concursos? Como ficou? Então, aí é que está o pulo do gato, digamos assim. O ponto central que o STF deixou bem claro. Uma coisa é o município ter a liberdade, a autonomia, para escolher se vai ter ou não a procuradoria. Outra coisa bem diferente é como preencher os cargos caso decida criar. E aí não tem jeito. Se criou a procuradoria, os cargos de procurador especificamente têm que ser preenchidos por concurso público. Certo, a regra do artigo 37, inciso 2 da Constituição. Aquela que vale para todo mundo. Exatamente. Por isso mesmo, a Corte declarou inconstitucionais as partes lá da norma de Pernambuco que permitiam contratar advogado direto para essa função de procurador de carreira. Claro, existem situações bem excepcionais para contratar um escritório de fora, por exemplo, para uma causa específica. Isso vale para a União, estados, municípios, mas não para o cargo permanente de procurador. Certo. Então, o resultado foi: deram uma interpretação conforme para a parte principal do artigo lá da Constituição Estadual, o caput do 81A, e declararam inconstitucionais os parágrafos 1º e 3º, que eram os que permitiam essa contratação sem concurso. E entendi. Então, pode criar se quiser, mas se criar, tem que seguir a regra do concurso. Equilibrou bem as coisas. Isso. Autonomia para criar, mas não para fugir da regra constitucional do concurso. Perfeito. Bom, saindo um pouco dessa esfera municipal e indo para uma questão mais ampla de estrutura nacional, vamos para a ADI 6.457, a das Forças Armadas. O que estava em jogo ali exatamente? Olha, essa DI foi bem importante. Ela discutiu a interpretação correta do papel das Forças Armadas, olhando para a Lei Complementar 97, de 1999. E o STF foi unânime, veja bem, em dizer que a missão constitucional das forças, que é defender a pátria, garantir os poderes constitucionais, a lei e a ordem, essa missão não inclui, de jeito nenhum, uma função de poder moderador. Essa ideia de poder moderador, isso foi muito falado, né? O STF, então, descartou isso completamente. Completamente. Diz que isso simplesmente não tem amparo na Constituição de 88. E sobre a atuação para a garantia da lei e da ordem, a GLO? Sim, a GLO. O tribunal reforçou que isso é algo, assim, excepcionalíssimo. Só pode acontecer quando os órgãos de segurança pública normais, tipo as polícias, já não dão mais conta. É o último recurso, sabe? Subsidiário e, muito importante, sempre sujeito ao controle dos outros poderes. Não é algo que as forças decidem sozinhas ou que o executivo impõe sem limites. Entendi. E a questão da autoridade do presidente da República sobre elas? Também ficou claro. O presidente é o comandante supremo, sim, mas essa autoridade tem limites bem definidos pela Constituição.
Só vale dentro das funções constitucionais das forças. Não pode ser usada para intervir ou ir contra o legislativo ou o judiciário, por exemplo. Certo. Foi mais uma decisão para delimitar bem o papel de cada um, né? Afastar interpretações que não estão na Constituição. Exatamente. Deixar claro o que a lei e a Constituição já dizem. Claríssimo. Bom, para a gente fechar este bloco, vamos para a última ADI que separamos, a 6.936. Essa é sobre compra de dinheiro no exterior pelo Banco Central. É isso mesmo. Meio curioso. Pois é, parece estranho, né? Mas a discussão foi exatamente essa. Analisar se uma lei de 2017, a Lei 13.416, era constitucional. Essa lei autorizou o Banco Central do Brasil, o BCB, a comprar papel moeda e moeda metálica que fossem fabricados fora do Brasil. E qual foi a decisão do Supremo? O STF considerou a lei constitucional. Validou essa possibilidade. Mas como assim? A emissão de moeda não é exclusiva da União? Opa, aí está o ponto-chave. A Corte fez uma distinção muito importante. Uma coisa é a competência exclusiva da União para emitir a moeda, ou seja, definir o valor, dizer que aquilo é dinheiro, colocar em circulação. Isso, sim, está na Constituição nos artigos 21 e 174. Ninguém discute. Agora, outra coisa bem diferente é a atividade material, física, de fabricar as notas e as moedas, o papel, o metal, a impressão. Entendi a diferença. Então, a fabricação em si não precisava ser feita exclusivamente aqui pela Constituição. Exato. A exclusividade que a Casa da Moeda do Brasil tinha para fabricar vinha de uma lei mais antiga, lá de 1973. Era uma opção do legislador na época, não uma exigência da Constituição. Então, se era uma opção legal, o Congresso pôde mudar essa opção com uma nova lei, a de 2017. Essa nova lei permite que o Banco Central, se achar necessário por questões logísticas, de custo, de demanda, possa comprar esse material fabricado no exterior, claro, via licitação. Faz sentido, pensando por esse lado da logística e eficiência. Pois é. O STF entendeu que isso não fere a soberania nacional. É só uma forma de garantir que tenha dinheiro físico suficiente circulando no país. Mas vale dizer que essa decisão não foi unânime, tá? Teve divergência, mas a maioria entendeu que a lei era constitucional. Interessante essa distinção entre emitir e fabricar. Mostra como, às vezes, um detalhe técnico tem implicações constitucionais importantes. Bom, então esses foram os destaques do nosso primeiro bloco de análise do informativo 1131 da STF. Passamos pela ADI 6.331, sobre as procuradorias municipais e a regra do concurso lá em Pernambuco. Depois, a ADI 6.457, que delimitou bem o papel das Forças Armadas, afastando a ideia de poder moderador. E fechamos com a ADI 6.936, validando a compra de papel moeda fabricado no exterior pelo Banco Central. A gente se vê no próximo bloco para continuar essa conversa e analisar mais julgados importantes. Até lá. Bem-vindos. Hoje, vamos dar uma olhada mais de perto em decisões recentes e bem importantes do Supremo, direto do informativo 1131. Isso aí. Vamos falar de competência para porte de arma, uma questão fiscal municipal e, com atenção especial, os últimos capítulos daquela novela da Coisa Julgada e a CSLL. A ideia é, tirar o suco disso tudo de forma rápida. Exatamente. Vamos passar pela ADI 7574, do porte de armas, o RE 1343.429, sobre isenção de IPTU, e aí sim aprofundar nos embargos dos temas 881 e 885, esses da CSLL. Beleza. Começando então pela ADI 7574, Lei lá do Espírito Santo sobre porte de arma para vigilante. Tema sensível, né? Quem pode legislar sobre isso? Pois é, e o STF foi direto ao ponto, declarou a lei inconstitucional, de forma unânime, aliás. E por quê? Invasão de competência. Justamente. A Constituição Federal, ela é bem clara. Artigo 21, inciso 6, diz que a competência material exclusiva da União autorizar e fiscalizar material bélico. Certo. E o artigo 22, inciso 21, dá à União a competência legislativa privativa sobre o assunto. Ou seja, o Estado do Espírito Santo não podia criar regras próprias ampliando o porte para além do que diz a lei federal. Que é o Estatuto do Desarmamento, né? Exato.
O STF só reforçou que definir quem pode ou não ter porte de arma e quais os requisitos, isso é com a União. É matéria de interesse nacional. Entendido. Agora vamos para a esfera municipal. RE 1.343.429, lá de São Paulo, uma lei que isentava de IPTU contribuintes de baixa renda. A intenção parece ótima, né? Sim, a intenção social é inegável. Só que a lei tropeçou na forma. Foi declarada inconstitucional. Mas por quê? Por causa daquela regra fiscal. Isso. Faltou a estimativa prévia de impacto orçamentário e financeiro. É uma exigência do artigo 113 do ADCT, que veio com a emenda do teto de gastos, a EC 95. Ah, essa regra bem estrita, então. Mesmo para uma lei com apelo social. Sim, ela vale para qualquer lei que crie renúncia de receita, seja da União, dos estados ou dos municípios. Não tem exceção explícita para causa social, sabe? Poxa, Mas, olha só, o STF levou em conta o impacto social. Por isso, eles modularam os efeitos da decisão. modularam. Como assim? A inconstitucionalidade só vale ex nunc, quer dizer, da publicação da ata do julgamento para frente. Quem já tinha conseguido a isenção antes, baseado na lei, está garantido, não perde benefício retroativamente. Ah, bom. Pelo menos isso, né? Preservou quem já tinha o direito. Exato. Foi uma forma de equilibrar a regra fiscal com a realidade social. Certo. Agora vamos pro prato principal, talvez. Os embargos nos temas 881 e 885. Coisa julgada, tributo, CSLL. Isso deu o que falar, né? Com certeza, é um tema complexo e que afeta muitas empresas. Primeiro, um ponto processual que o STF fez questão de reafirmar, Qual? que amicus curia, o amigo da corte, não tem legitimidade para entrar com embargos de declaração em recurso com repercussão geral. Mesmo que o Código de Processo Civil sugira algo diferente lá no artigo 138. O regimento interno do STF prevalece nesse ponto. Entendi. Então a participação deles tem limites nesse tipo de processo. Mas e o mérito dos embargos? O que ficou decidido sobre a CSLL e a coisa julgada? A decisão principal foi mantida. Foi mantida. Aquela tese de que a coisa julgada em matéria tributária, para tributos de trato continuado, como a CSL, perde os efeitos se o STF depois decidir o tema de forma contrária em controle concentrado ou repercussão geral. Essa tese está valendo. Não teve modulação geral para mudar isso. Ok, então a regra geral se aplica. Mas teve alguma coisa nos embargos da empresa contribuinte? Algum alívio? Teve. E foi um ponto muito importante. O STF decidiu que não incidem multas sobre a CSL que deixou de ser recolhida por quem tinha uma decisão judicial favorável transitada em julgado. Opa, multas. De que tipo? Qualquer natureza, punitivas ou moratórias. Nenhuma multa é devida sobre esses valores não pagos, mas atenção ao período. Isso vale para fatos geradores ocorridos até 13 de fevereiro de 2023. Que foi a data da publicação da ata do julgamento original dos temas, certo? Exatamente. A partir dali, a cobrança do tributo principal já era esperada. Mas até aquela data, quem não pagou, amparado por decisão judicial, não vai pagar multa sobre esse período. Isso é um alívio gigante. Mas e os juros? Correção monetária e quem já pagou a multa nesse meio tempo? Boa pergunta. Juros de mora e correção monetária continuam devidos sim. O alívio foi só para as multas. E quem já pagou as multas, mesmo as referentes a esse período anterior a fevereiro de 2023, não tem direito a pedir de volta. Não cabe repetição de indébito nesse caso. Entendi. O STF afastou a multa pela boa-fé. Segurança jurídica. Fazia sentido, né? A pessoa tinha uma decisão judicial dizendo que não precisava pagar. Exato. A corte considerou que multar seria penalizar quem agiu de boa-fé confiando no judiciário. Foi um reconhecimento da situação delicada desses contribuintes. Ufa, bastante coisa. Então, para a gente fechar, resumo rápido. Porte de armas. Competência federal, Estado não mexe. Isso. Lei municipal com isenção fiscal. Mesmo social. Precisa de estudo de impacto prévio, senão é inconstitucional. Mas o STF pode modular, para não prejudicar quem já tinha o benefício, como fez no caso do IPTU. Perfeito. Efeitos ex nunc.
E na CSLL, a grande discussão. A coisa julgada cai mesmo, se o STF mudar o entendimento depois, mas quem tinha decisão favorável e não pagou até fevereiro de 2023 escapa das multas desse período. Juros e correção, porém, tem que pagar. Síntese ótima. É isso. E fica a reflexão, né? O STF tentando equilibrar a segurança da coisa julgada com a necessidade de uniformizar a aplicação da lei tributária. Um balanço bem delicado. Sem dúvida. É um desafio constante, especialmente em matéria tributária, que muita tanto. Bom, análise feita por hoje foi denso, mais importante. Para quem curte acompanhar esses temas jurídicos, não esquece de se inscrever aqui no canal Juris 360 Lab e deixar o like para fortalecer o nosso trabalho. Isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência e até a próxima!